Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Liazinha e este é o canal Liazinha Lê Livros. E eu tô aqui de volta para a nossa jornada de leitura, trazendo para vocês e dando continuidade, na verdade, ao livro de Machado de Assis, um dos maiores escritores brasileiros, e este livro Dom Casmurro, que narra a história de Bentinho e Capitu. Este livro que é narrado em primeira pessoa pelo Bento Santiago, Bentinho, e um personagem que pouco confiável. Mas hoje eu vou ler do capítulo 11 ao capítulo 17, que traz a infância de Bentinho e a relação dele com a Capitu. Muito obrigada por estarem aqui, espero que vocês me acompanhem nessa jornada. E eu já vou pedindo para vocês darem um like, compartilhar esse vídeo com aqueles que não têm possibilidade de acesso a essa leitura e fazer um comentário, para que a plataforma entenda que é um conteúdo interessante, que as pessoas têm, interesse em acompanhar. E eu preciso chegar a 500 inscritos aí, então conto com vocês, tá? Então vamos juntos. Capítulo 11, a promessa. Tão depressa vi desaparecer o agregado no corredor, deixei o esconderijo e corri à varanda do fundo. Não quis saber de lágrimas nem da causa que as fazia verter a minha mãe. A causa eram provavelmente os seus projetos eclesiásticos, e a ocasião destes é a que vou dizer, por ser já então história velha, datava de 16 anos. Os projetos vinham do tempo em que fui concebido. Tendo-lhe nascido morto o primeiro filho, minha mãe pegou-se com Deus para que o segundo vingasse, prometendo, se fosse varão, metê-lo na igreja. Talvez ela esperasse uma menina. Não disse nada a meu pai, nem antes e nem depois de me dar a luz. Contava fazê-lo quando eu entrasse para a escola, mas enviuvou antes disso. Viúva, sentiu o terror de separar-se de mim, mas era tão devota, tão temente a Deus, que buscou testemunhas da obrigação, confiando a promessa a parente e a familiares. Unicamente para que nos separássemos o mais tarde possível. Fez-me aprender em casa primeiro as letras, latim e doutrina, por aquele padre Cabral, velho amigo do tio Cosme, que ia lá jogar às noites. Prazos largos são fáceis de subscrever. A imaginação os faz infinitos. Minha mãe esperou que os anos viessem vindo. Entretanto, ia me afeiçoando a ideia da igreja. Brincos de criança, livros devotos, imagens de santo, conversações de casa, tudo convergia para o altar. Quando íamos à missa, dizia-me sempre que era para aprender a ser padre e que reparasse no padre, não tirasse os olhos do padre. Em casa brincávamos de missa, um tanto às escondidas, porque minha mãe dizia que missa não era coisa de brincadeira. Arranjávamos um altar, Capitu e eu. Ela servia de sacristão. E alterávamos o ritual no sentido de dividirmos a hóstia entre nós. A hóstia era sempre um doce. No entanto, em que brincávamos assim, era muito comum ouvir a minha vizinha: "Hoje é a missa?" Eu já sabia o que isso queria dizer e respondia afirmativamente, e ia pedir hóstia por outro nome. Voltava com ela, arranjávamos o altar, engrolávamos o latim e precipitávamos as cerimônias. Dominus non sum dignus, isto que eu devia dizer 3 vezes. Penso que eu só dizia uma. Tal era a gulodice do padre do sacristão. Não bebíamos vinho nem água, não tínhamos o primeiro, e a segunda viria tirar-nos o gosto do sacrifício.
Ultimamente não me falavam já do seminário, a tal ponto que eu supunha ser negócio findo. 15 anos, não havendo vocação, pediam antes o seminário do mundo que os de São José. Minha mãe ficava muita vez a olhar para mim, com alma perdida, ou pegava-me na mão, a pretexto do nada, para apertá-la muito. Capítulo 12. Na varanda. Parei na varanda, ia tonto, atordoado, as pernas bambas, o coração parecendo querer sair-me pela boca. Não me atrevia a descer à chácara e passar ao quintal vizinho. Comecei a andar de um lado para o outro, estacando para amparar-me, e andava outra vez e estacava. Vozes confusas repetiam o discurso do José Dias, sempre juntos, em segredinhos, se eles pegam de namoro. Tijolos que pisei e repisei naquela tarde, colunas amareladas que me passaste à direita ou à esquerda, segundo eu ia ou vinha, em vós me ficou a melhor parte da crise, a sensação de um gozo novo, que me envolvia em mim mesmo e logo me dispersava e me trazia arrepios e me derramava não sei que bálsamo interior. Às vezes dava por mim, sorrindo um ar de riso de satisfação, que desmentia a abominação dos meus pecados. E as vozes repetiam-se confusas, em segredinhos, sempre juntos, e se eles se pegam de namoro. Um coqueiro, vendo-me inquieto e adivinhando a causa, murmurou de cima de si, que não era feio que os meninos de 15 anos andassem nos cantos com as meninas de 14. Ao contrário, os adolescentes daquela idade não tinham outro ofício, nem os cantos outra utilidade. Era um coqueiro velho, e eu cria nos coqueiros velhos, mais ainda que nos velhos livros. Pássaros, borboletas, uma cigarra que ensaiava o estio, toda a gente viva do ar era da mesma opinião. Com que então eu amava Capitu e Capitu a mim? Realmente andava cozido as saias dela, mas não me ocorria nada entre nós que fosse deveras secreto. Antes dela ir para o colégio, eram tudo travessuras de criança. Depois que saiu do colégio, é certo que não restabelecemos logo a antiga intimidade. Mas esta voltou pouco a pouco e no último ano era completa. Entretanto, a matéria das nossas conversações era a de sempre. Capitu chamava-me às vezes bonito, mocetão, uma flor. Outras pegava-me nas mãos para contar-me os dedos. E comecei a recordar esses e outros gestos e palavras. O prazer que sentia quando ela me passava a mão pelos cabelos, dizendo que os achavas lindíssimos. Eu, sem fazer o mesmo aos dela, dizia que os dela eram muito mais lindos que os meus. Então Capitu abanava a cabeça com uma grande expressão de desengano e melancolia, tanto mais de espantar quanto que tinha os cabelos realmente admiráveis. Mas eu retorquia chamando-lhe maluca. Quando me perguntava que sonhara com ela na véspera, e eu dizia que não, ouvia-lhe contar que sonhara comigo, e eram aventuras extraordinárias, que subíamos ao corcovado pelo ar, que dançávamos na lua, ou então que os anjos vinham perguntar-nos pelos nomes, a fim de os dar a outros anjos que acabavam de nascer. Em todos esses sonhos andávamos unidinhos. O que eu tinha com ela não era assim, apenas reproduziam a nossa familiaridade. E muita vez não passavam de simples repetição do dia, alguma frase, algum gesto. Também eu os contava. Capitu um dia notou a diferença, dizendo que os dela eram mais bonitos que os meus.
Eu, depois de certa hesitação, disse-lhe que eram como a pessoa que sonhava. Fez-se cor de pitanga. Pois, francamente, só agora entendia a emoção que me davam essas e outras confidências. A emoção era doce e nova, mas a causa dela fugia-me, sem que eu a buscasse nem suspeitasse. Os silêncios dos últimos dias, que não me descobriam nada, agora os sentiam como sinais de alguma coisa. E assim as meias palavras, as perguntas curiosas, as respostas vagas, os cuidados, os gostos de recordar a infância. Também adverti que era fenômeno recente acordar com o pensamento em Capitu e escutá-la de memória e estremecer quando lhe ouvia os passos. Se falava nela em minha casa, prestava mais atenção do que dantes. E segundo, era louvor ou crítica. Assim me trazia gosto ou desgosto mais intensos que outrora, quando éramos somente companheiros de travessuras. Cheguei a pensar nela durante as missas daquele mês, com intervalos, é verdade, mas com exclusivismo também. Tudo isto me era agora apresentado pela boca de José Dias, que me denunciara a mim mesmo, e a quem eu perdoava tudo, o mal que dissera, o mal que fizera, e o que pudesse vir de um e de outro. Naquele instante, a eterna verdade não valeria mais que ele, nem a eterna bondade, nem as demais virtudes eternas. Eu amava Capitu, Capitu amava-me, e as minhas pernas andavam, desandavam, estacavam, trêmulas e crentes de abarcar o mundo. Esse primeiro palpitar da seiva, essa revelação da consciência a si própria, nunca mais me esqueceu. Nem achei que lhe fosse comparável qualquer outra sensação da mesma espécie. Naturalmente por ser minha, naturalmente também por ser a primeira. Capítulo 13. Capitu. De repente, ouvi bradar uma voz de dentro da casa ao pé. Capitu! E no quintal a resposta. Mamãe! E outra vez na casa. Vem cá! Não me pude ter. As pernas desceram-me os 3 degraus que davam para a chácara e caminharam para o quintal vizinho. Era costume delas, às tardes e às manhãs também, que as pernas também são pessoas, apenas inferiores aos braços, e valem de si mesmas quando a cabeça não as rege por meio de ideias. As minhas chegaram ao pé do muro. Havia ali uma porta de comunicação mandada rasgar por minha mãe, quando Capitu e eu éramos pequenos. A porta não tinha chave nem tramela. Abria-se empurrando de um lado ou puxando de outro, e fechava-se ao peso de uma pedra pendente de uma corda. Era quase que exclusivamente nossa. Em crianças, fazíamos visita, batendo de um lado e sendo recebidos do outro com muitas mesuras. Quando as bonecas de Capitu adoeciam, o médico era eu. Entrava no quintal dela com um pau debaixo do braço para imitar o bengalão do Dr. João da Costa. Tomava o pulso a doente e pedia-lhe que mostrasse a língua. É surda, coitada, exclamava Capitu. Então eu coçava o queixo como doutor e acabava mandando aplicar-lhe umas sanguessugas ou dar-lhe um vomitório. Era a terapêutica habitual do médico. Capitu, mamãe, deixa de estar esburacando o muro, vem cá. A voz da mãe era agora mais perto, como se viesse já da porta dos fundos. Quis passar ao quintal, mas as pernas, há pouco tão andarilhas, pareciam agora presas ao chão.
Afinal, fiz um esforço, empurrei a porta, entrei, Capitu estava ao pé do muro fronteiro, voltada para ele, riscando com um prego. O rumor da porta fê-la olhar para trás. Ao dar comigo, encostou-se ao muro, como que se quisesse esconder alguma coisa. Caminhei para ela, naturalmente levava o gesto mudado, porque ela veio a mim e perguntou-me quieta: "Que é que você tem?" Eu? Nada. Nada, não, você tem alguma coisa. Quis insistir que nada, mas não achei língua. Todo eu era olhos e coração. Um coração que desta vez ia sair com certeza pela boca fora. Não podia tirar os olhos daquela criatura de 14 anos, alta, forte e cheia, apertada em um vestido de chita meio desbotado. Os cabelos grossos, feitos em 2 tranças, com as pontas atadas uma à outra, à moda do tempo, e desciam-lhe pelas costas. Morena, olhos claros e grandes, nariz reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo longo. As mãos, a despeito de alguns ofícios rudes, eram curadas com amor. Não cheiravam a sabões finos nem águas de toucador, mas com água do poço e sabão comum, e trazia-a sem mácula. Calçava sapatos de duraque, rasos e velhos, que ela mesma dera alguns pontos. "Que é que você tem?" repetiu. "Não é nada", balbuciei finalmente, e emendei logo: "É uma notícia." "Notícia de quê?" Pensei em dizer-lhe que ia entrar para o seminário e espreitar a impressão que lhe faria. Se a consternasse, é que realmente gostava de mim. Se não, é que não gostava. Mas todo esse cálculo foi obscuro e rápido. Senti que não poderia falar claramente. Tinha agora a vista, não sei como. "Então, você sabe." Nisto, olhei para o muro, o lugar em que ela estivera riscando e escrevendo ou esburacando, como dissera a mãe. Vi uns riscos abertos e lembrou-me o gesto que ela fizera para cobri-los. Então quis vê-los de perto e dei um passo. Capitu agarrou-me, mas ou por temer que eu acabasse fugindo ou por negar de outra maneira, correu adiante e apagou o escrito. Foi o mesmo que acender em mim o desejo de ler o que era. E a inscrição, capítulo 14, a inscrição. Tudo que contei no fim do outro capítulo foi obra de um instante. O que lhe seguiu foi ainda mais rápido. Dei um pulo e antes que ela repassasse o muro, li estes 2 nomes abertos ao prego e assim dispostos: Bento Capitu, em letras garrafais. Voltei-me para ela. Capitu tinha os olhos no chão, ergueu-os logo devagar e ficamos a olhar um para o outro. Confissão de crianças. Tu valias bem 2 ou 3 páginas, mas quero ser poupado. Em verdade, não falamos nada. O muro falou por nós. Não nos movemos, as mãos é que se estenderam pouco a pouco. Todas 4, pegando-se, apertando-se, fundindo-se. Não marquei a hora exata daquele gesto. Devia tê-la marcado. Sinto a falta de uma nota escrita naquela mesma noite. E que eu poria aqui com os erros de ortografia que trouxesse, mas não traria nenhum. Tal era a diferença entre o estudante e o adolescente. Conhecia as regras de escrever, sem suspeitar as do amar. Tinha orgias de latim e era virgem de mulheres. Não soltamos as mãos, nem elas se deixaram cair de cansadas ou de esquecidas.
Os olhos fitavam-se e desfitavam-se, e depois de vagarem ao perto, tornavam-se a meter-se uns pelos outros. Padre Futuro estava assim diante dela, como de um altar, sendo uma das faces a epístola e a outra o evangelho. A boca podia ser o cálix, os lábios a pátena. Faltava dizer a missa nova, por um latim que ninguém aprende, e é a língua católica dos homens. Não me tenhas por sacrílego, leitora minha devota, a limpeza da intenção lava, o que puder haver menos curial no estilo. Estávamos ali, com o céu entre nós. As mãos, unindo os nervos, faziam das duas criaturas uma só, mas uma só criatura seráfica. Os olhos continuaram a dizer coisas infinitas. As palavras de boca é que nem tentavam sair, tornavam o coração caladas como vinho. Capítulo 15. Outra voz repentina. Outra voz repentina, mas desta vez uma de homem. Vocês estão jogando siso? Era o pai de Capitu, que estava à porta dos fundos ao pé da mulher. Soltamos as mãos depressa e ficamos atrapalhados. Capitu foi ao muro e com o prego disfarçadamente apagou os nossos nomes escritos. Capitu, papai, não me estragues o reboco do muro. Capitu riscava sobre o riscado para bem apagar o escrito. Pádua saiu ao quintal, a ver o que era, mas já a filha tinha começado outra coisa. Um perfil que disse ser o retrato dele, e tanto podia ser dele como da mãe. Fê-lo rir, era o essencial. De resto, ele chegou sem cólera. Todo meigo, apesar do gesto duvidoso, ou menos que duvidoso, em que nos apanhou. Era um homem baixo e grosso, pernas e braços curtos, costas abauladas, donde lhe veio a alcunha de tartaruga, que José Dias lhe pôs. Ninguém lhe chamava assim lá em casa, era só o agregado. Vocês estavam jogando siso? Perguntou. Olhei para o pé de sabugueiro que ficava perto. Capitu respondeu por ambos. Estávamos sim, senhor, mas Bentinho ri logo, não aguenta. Mas quando cheguei à porta ele não ria. Já tinha rido das outras vezes. Não pode, papai quer ver? E Séria fitou em mim os olhos, convidando-me ao jogo. O susto é naturalmente sério. Eu estava ainda sob a ação do que trouxe a entrada de Pádua e não fui capaz de rir, por mais que devesse fazê-lo para legitimar a resposta de Capitu. Esta, cansada de esperar, desviou o rosto, dizendo que eu não ria daquela vez por estar ao pé do pai. E nem assim eu ri. Há coisas que só se aprende tarde. É mister nascer com elas para fazê-las cedo. E melhor é naturalmente cedo que artificialmente tarde. Capitu, após 2 voltas, foi ter com a mãe, que continuava à porta da casa, deixando-nos a mim e ao pai encantados dela. O pai, olhando para ela e para mim, dizia-me cheio de ternura: quem dirá que esta pequena tem 14 anos, parece 17. Mamãe está boa? Continuou voltando-se inteiramente para mim. Está. Há muitos dias que não a vejo. Estou com vontade de dar um capote ao doutor, mas não tenho podido. Ando com trabalhos da repartição em casa, escrevo todas as noites, o que é um desespero, negócio de relatório. Você já viu o meu gaturamo? Está ali, no fundo. E agora mesmo buscar a gaiola. Ande ver. Que o meu desejo era nenhum, cresce facilmente, sem ser preciso jurar pelo céu nem pela terra. Meu desejo era ir atrás de Capitu
e falar-lhe agora do mal que nos esperava. Mas o pai era o pai, e demais amava particularmente os passarinhos. Tinha-os de várias espécies, cor e tamanho. A área que havia no centro da casa era cercada de gaiolas de canários, que faziam cantando um barulho de todos os diabos. Trocava pássaros com outros amadores, comprava-os, apanhava alguns no próprio quintal armando alçapões. Também se adoeciam, tratavam deles como se fosse gente. O administrador interino, capítulo 16. Pádua era um empregado da repartição, dependente do Ministério da Guerra. Não ganhava muito, mas a mulher gastava pouco. E a vida era barata. Demais a casa em que morava, assobradada como a nossa, posto que menor, era propriedade dele. Comprou-a com a sorte grande que lhe saiu num meio bilhete de loteria, 10 contos de réis. A primeira ideia de Pádua, quando lhe saiu o prêmio, foi comprar um cavalo ducado, um adereço de brilhantes para a mulher, uma sepultura perpétua de família e mandar vir da Europa alguns pássaros e etc. Mas a mulher, esta dona Fortunata, que ali está à porta dos fundos da casa, em pé, falando à filha, mulher alta, forte, cheia, como a filha, a mesma cabeça, os mesmos olhos claros. A mulher é que lhe disse que o melhor era comprar a casa e guardar o que sobrasse para acudir às moléstias grandes. Pádua hesitou muito, afinal teve que ceder aos conselhos de minha mãe, a quem dona Fortunata pediu auxílio. Nem foi só nessa ocasião que minha mãe lhes valeu. Um dia chegou a salvar a vida ao Pádua. Escutai, a anedota é curta. O administrador da repartição em que Pádua trabalhava teve de ir ao norte em comissão. Pádua, ou por ordem regulamentar, ou por especial designação, ficou substituindo o administrador com os respectivos honorários. Esta mudança de fortuna trouxe-lhe uma certa vertigem. Era antes dos 10 contos. Não se contentou de reformar a roupa e a copa. Atirou-se às despesas supérfluas. Deu joias à mulher. Nos dias de festa matava um leitão. Era visto em teatros. Chegou aos sapatos de verniz. Viveu assim uns 22 meses na suposição de uma eterna interinidade. Uma tarde entrou em nossa casa, aflito e desvairado. Ia perder o lugar, porque chegara o efetivo naquela manhã. Pediu a minha mãe que velasse pelas infelizes que deixava. Não podia sofrer a desgraça, matava-se. Minha mãe falou-lhe com bondade, mas ele não atendia a coisa nenhuma. Não, minha senhora, não consentirei em tal vergonha. Fazer descer a família, tornar atrás. Já disse, mato-me. Não hei de confessar a minha gente esta miséria. E os outros, que dirão os vizinhos, os amigos e o público? Que público, senhor Pádua? Deixe disso, seja homem. Lembre-se de que sua mulher não tem outra pessoa. E que há de fazer, pois um homem, seja homem, ande. Pádua enxugou os olhos e foi para casa, onde viveu prostrado alguns dias, mudo, fechado na alcova, ou então no quintal, ao pé do poço, como se a ideia da morte teimasse nele. Dona Fortunata ralhava. Joãozinho, você é criança? Mas tanto lhe ouviu falar em morte que teve medo. E um dia correu a pedir à mãe que lhe fizesse o favor de ver se lhe salvava o marido que se queria matar. Minha mãe foi achá-lo à beira do poço e intimou-lhe que vivesse. Que maluquice era aquela de parecer que ia ficar desgraçado por causa de uma gratificação a menos e perder o emprego interino. Não, senhor, devia ser homem, pai de família, imitar a mulher e a filha. Pádua obedeceu.
confessou que acharia forças para cumprir a vontade de minha mãe. Vontade minha não, é obrigação sua. Pois seja obrigação, não desconheço que é assim mesmo. E nos dias seguintes continuou a entrar e a sair de casa, cozido à parede, cara no chão. Não era o mesmo homem que estragava o chapéu em cortejar a vizinhança. Risonho, olhos no ar, antes mesmo da administração interina. Vieram as semanas, a ferida foi sarando. Pádua começou a interessar-se pelos negócios domésticos, a cuidar dos passarinhos, a dormir tranquilo às noites e às tardes, a conversar e dar notícias da rua. A serenidade regressou, atrás dela veio a alegria. Um domingo, na figura de 2 amigos que iam jogar o solo, atentos. Já ele ria, já brincava, tinha o ar do costume. A ferida sarou-o todo. Com o tempo veio um fenômeno interessante. Pádua começou a falar da administração interina, não somente sem as saudades dos honorários, nem o vexame da perda, mas até com desvanecimento e orgulho. A administração ficou sendo a égira, donde ele contava para diante e para trás. No tempo que eu era administrador, ou então, sim, lembra-me, foi antes da minha administração, 1 ou 2 meses antes. Ora, espere, a administração começou. É nisto, mês e meio antes, foi mês e meio antes, não foi mais, ou ainda, justamente já há 6 meses que eu administrava. Tal é o sabor póstumo das glórias interinas. José Dias bradava que era vaidade sobrevivente, mas o padre Cabral, que levava tudo para a escritura, dizia que com o vizinho Pádua se dava a lição de Elifaz a Jó. Não desprezes a correção do Senhor, ele fere e ele cura. Capítulo 17, os vermes. Ele fere, ele cura. Quando mais tarde vinha saber que a lança de Aquiles também curou uma ferida que fez, tive tais ou quais veleidades escrever uma dissertação a esse propósito. Cheguei a pegar em livros velhos, livros mortos, livros enterrados e abri-los, a compará-los, catando o texto e o sentido, para achar a origem comum do oráculo pagão e do pensamento israelita. Catei os próprios vermes dos livros para que me dissessem o que havia nos textos roídos por eles. Meu senhor respondeu-me um longo verme gordo. Nós não sabemos absolutamente nada dos textos que roemos, nem escolhemos o que roemos, nem amamos ou detestamos o que roemos, nós apenas roemos. Não lhes arranquei mais nada. Os outros todos, como se houvessem passado palavra, repetiam a mesma cantilena. Talvez esse discreto silêncio sobre os textos roídos fosse ainda um modo de roer o roído. E eu encerro aqui a leitura destes capítulos de 11 a 17 e agradeço por terem estado comigo até aqui. E até o próximo vídeo. Até já!